Olá, sou Laura Medina, jornalista com longa experiência nas áreas de saúde e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre cuidados paliativos. Esse é um tema que ainda pode ser considerado tabu, mas é muito importante para garantir qualidade de vida a pacientes e familiares que enfrentam algum tipo de doença grave. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o médico geriatra, especialista em cuidados paliativos e diretor do Grupo Asas, Dr. Douglas Crispim. E também está aqui conosco o médico coordenador do Viver Bem da Unimed Porto Alegre, Dr. Dirceu Reis da Silva. Um prazer tê-los aqui para falar sobre um assunto que é tão importante e que a gente precisa, assim, desmistificar algumas coisas e mostrar como nós podemos trazer os cuidados paliativos no atendimento de pacientes e também de toda a família. Então, vamos iniciar explicando um pouquinho, por favor, doutor Douglas, o que são cuidados paliativos? Bom, o cuidado paliativo, a forma mais simples que tem da gente explicar ele para qualquer pessoa, para você que está aí assistindo, ele é um cuidado e uma prevenção ao sofrimento humano que acontece quando a gente convive com doenças que podem ameaçar a nossa vida ou são prolongadas. E ele tem algumas características. Ele cuida do sofrimento não só do corpo, então também o sofrimento psicológico e o sofrimento da nossa família, e ele é oferecido para todas as idades, desde a época do feto até a pessoa idosa. Então, o cuidado paliativo ele ajuda a gente a conviver melhor com as nossas doenças, e hoje nós estamos numa sociedade envelhecendo, mas nós podemos conviver melhor com essa doença, trazendo a nossa vida para o mais normal possível. E nós temos esse direito humano. Pois é, muitas pessoas ainda pensam, associam o cuidado paliativo com o final da vida, mas não é bem assim. Em que momento a gente pode já iniciar os cuidados paliativos? Bom, o cuidado paliativo, como disse o Dr. Douglas, é um cuidado relacionado a situações em que a pessoa tem uma doença que realmente afeta a sua vida, a extensão que a vida vai ter, tem uma doença relativamente séria, mas não necessariamente uma doença terminal naquele momento. Mas o importante é que o cuidado paliativo ele ajuda a capacitar a pessoa a controlar seus sintomas, a ter maior, autocontrole, autonomia sobre isso e seu destino, e também, ajuda a trazer para a realidade e para uma qualidade de vida melhor. Então, por isso, na verdade, a gente está falando não só de médicos que trabalham nisso, mas enfermeiros, psicólogos que vão colaborar com esse apoio, né. Mas, na verdade, é um mito de que seja só em fases muito terminais da vida, não é isso. Tá mais ligada à questão do quanto a pessoa tem de sintomas para lidar e o quanto a gente pode ajudar para isso. Que aí o principal guia que a gente fala para o momento, vamos dizer assim, qual que é o momento? Eu estou convivendo na minha família com a doença ou tenho um familiar que está passando. O melhor indicador é o sofrimento da pessoa e da família. Então imagine que a gente tem uma pessoa, e nós vamos falar os tipos de doença, né? O doutor Dirceu também. É, a pessoa está convivendo com uma doença que afeta a vida dela e a vida da família, causando sofrimento. Ela já é o momento dela começar a pensar em cuidados paliativos, porque nós merecemos ter uma vida perto do normal. Então, quando eu faço o tratamento só da doença, sem ter o tratamento do paliativo, eu tenho a chance, e a ciência mostra isso, de sofrer mais e minha vida fica menos normal. E eu ainda tenho chance de falecer antes. Quando eu recebo o tratamento adequado da doença, junto com o tratamento do cuidado paliativo, desde fases mais precoces, eu posso viver mais, sofrer menos e ter uma vida mais perto do normal. Pois é, falaste em várias doenças. O que que está aí dentro, então, desse grupo que a gente possa considerar, bom, realmente aqui a gente pode entrar com um cuidado paliativo?
Bom, as doenças são várias, assim, mas a gente muitas vezes associa isso com os cânceres, né? O câncer como uma doença que se associa muito com a terminalidade e que todo mundo admite a proximidade em algum momento da morte, assim. O cuidado paliativo, de novo, ele está mais ligado ao sofrimento. Então, na verdade, a pessoa, em algum momento da sua trajetória, pode começar a ter um número grande de desconfortos e precisar de um apoio que é além do tratamento modificador de doença, ou seja, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, são tratamentos que são dirigidos a modificar aquela doença, mas ainda assim, se só focado nisso, o paciente pode muitas vezes, a ciência mostra isso, como ele falou, mostra que a pessoa convive com sofrimentos e que isso é um problema humano, né, é um direito humano ter menos sofrimento nessa trajetória. Então, eu falei cânceres, mas tem as doenças neurológicas, que podem ser doenças neurológicas, inclusive, de longa duração, bastante ruins, assim, no sentido de tirar capacidades, doença cardiovascular, doença renal, várias doenças são passíveis de receberem algum cuidado paliativo para poder diminuir o sofrimento e melhorar a circunstância da experiência de ter aquela doença, tanto para si quanto para a família, Doenças crônicas, então, poderíamos pensar nesse principalmente. sentido? Principalmente, tem alguns casos de doenças agudas que dá muito sofrimento, ou subagudas, né? Mas, em geral, você falou bem, a maioria das pessoas que vai precisar de cuidados paliativos, ela tem doenças crônicas. Então, nos 3 grupos que o Dr. Dirceu falou muito bem. Então, seja o câncer, seja as doenças de órgãos específicos, então coração, fígado, pulmão e rins, e seja doenças que faz a pessoa precisar de ajuda de outras para fazer as coisas do dia a dia. Por exemplo, Alzheimer, sequela de derrame ou AVC, pessoas que têm esclerose lateral, doença de Parkinson, essas pessoas aí é certeza que vai precisar e vai beneficiar do cuidado paliativo. Bom, isso envolve vários profissionais da área da saúde. Existem modelos diferentes em relação ao cuidado paliativo? O cuidado paliativo ele pode ser oferecido, imagine o seguinte, que cuidar do sofrimento tinha que ser obrigação de todo profissional, né? Porque se ele é profissional de saúde, então o pessoal fala assim, então não precisa ter o especialista. Precisa sim, nós temos níveis de cuidado paliativo. Então, primeiro cuidado paliativo, o modelo é aquele modelo básico, que todo profissional oferece um cuidado básico ao sofrimento do outro. Então, comunicar bem, saber como que a doença está evoluindo e saber controlar bem os sintomas. E isso é oferecido por todas as profissões, né? A gente tem também o cuidado paliativo especializado, que no caso é o cuidado paliativo que nós temos aqui na Unimed, que ele oferece o cuidado também nos casos mais complexos, com a doença mais avançada. Então imagine que se o sofrimento ele vai até um nível a gente tem ali a pessoa recebendo já o cuidado paliativo, que deveria estar na formação dos profissionais, mas não está. Hum. E no nível B, eu teria pessoas que precisam, que o sofrimento está muito, precisa muito de ajuda, cuidado paliativo especializado. E para fechar, nós temos as equipes mínimas ou equipes adaptadas também. Então a gente tem equipes mínimas, que é médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. Esse é o básico pela OMS, é o básico da política nacional, mas que a maioria dos serviços não tem esses profissionais completo. Ou é só o médico, ou o enfermeiro trabalha aqui, trabalha ali, então não é exclusivo. E nós temos as equipes estendidas, que além desses profissionais, vem outros profissionais. Fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, dentista, nutrição. Então tem uma série de outros profissionais, né, capelania, que vão compondo uma equipe mais robusta, né, que no caso da Unimed, nós montamos uma equipe especializada, né? Então, os beneficiários da Unimed eles têm acesso a essa equipe especializada e ter o atendimento integral. Bom, então, o paciente, que é o beneficiado, e a família também. Explica um pouquinho melhor como é que Sim, funciona. justamente, a nossa equipe, ela quando acolhe um paciente, quando a gente recebe o encaminhamento de um paciente para tomar o cuidado com ele, atendê-lo, né, a gente atende o núcleo inteiro, né, a gente identifica quem são os familiares, que é a rede de apoio ali, e então entra um time inteiro multiprofissional, que inclui
psicólogo que vai tentar captar ali o grau de entendimento, como é que está a aceitação de um momento crítico da vida, em que a perspectiva de um desfecho futuro pode ser maior ou menor, mas enfim, a psicóloga costuma realmente evoluir nesse trabalho de poder aproximar as pessoas com serenidade, e isso torna mais confortável, digamos, ouvir notícias não tão boas e tomar as melhores atitudes, porque muitas vezes, até por um motivo assim de não estar aceitando aquela situação, as pessoas não tomam o comportamento não é o melhor para o paciente também. Então, Sim, e na verdade, as pessoas que estão no entorno do paciente, elas vão ter aquela experiência de acompanhar a fase de terminalidade, maior ou menor do paciente, e vão levar isso para o coração para o resto das suas vidas, assim, depois do desfecho, então, do falecimento de uma pessoa, eles vão ter isso, como o legado deles e do cuidado que eles puderam ter. Então a psicologia é essencial nisso, mas daí vai outras questões também de ordem espiritual, que às vezes as pessoas precisam também, se conectar a um transcendente para poder realmente ter, passar por aquela situação com mais paz de espírito, com mais auxílio para aquela pessoa, que enfim, o suscetível é a pessoa doente, né, mas tem toda a família que pode adoecer junto. Então por isso que a gente tem um olhar todo especial para essas pessoas. porque é um processo muito doloroso, muitas vezes são processos longos. Falaste, adoece a família, muitas vezes, algumas doenças. Então, esse atendimento ele precisa ser também, ele vai além de um de um cuidado apenas com o paciente. Como é que então, até assim, essa comunicação, como é que é todo esse já trouxe bastante, já pra na gente, mas esse processo, como é que ele vai se dando, muitas vezes, dentro desse modelo que vocês implantaram na Unimed Porto Alegre? Então, ele segue um roteiro. É importante te lembrar que existe técnica, existe treinamento. Os profissionais aqui foram altamente treinados e são treinados com muita frequência para oferecer um cuidado que, quando a pessoa está passando pelo sofrimento, ele já tem algum grau que não depende nem do médico, nem do hospital, né? Que é da pessoa. O que nós não podemos deixar piorar, nós temos que ajudar e proteger essas pessoas para tornar mais suportável. Então, quando a gente recebe um caso novo, é importante que nesse primeiro momento a gente conheça quem é o paciente, qual que é as preferências dele, a biografia dele, ou seja, pessoa cuidando de pessoa. Segundo, conhecer o estilo da família. Tem, às vezes, familiares que moram longe, pessoas que não estavam acostumadas, e tem pacientes que adoeceu de uma vez e a família não estava preparada para aquele adoecimento. Às vezes era até aquele líder da família. Então, organizar em conjunto um plano de tratamento para esse paciente e comunicar ao paciente primeiro. Então, a gente sabe que aqui conosco deve ter também pacientes ouvindo, né? É importante colocar isso, e também comunicar com os familiares. E aí, a partir dali, né, nesse comunicado, fazer cumprir o plano que nós estabelecemos. Ou seja, a pessoa, a gente sabe que tem notícias que não são boas, mas a gente sabe que é possível sim, depois que vem aquela notícia ruim, a gente ter momentos bons e tentar normalizar a nossa vida. Ninguém gostaria de receber um diagnóstico, nem falar que a doença piorou ou que um tratamento não está funcionando. Ninguém gostaria. Só que nós temos que entender que todos nós e os tratamentos da medicina também temos limite. Se esse limite chegar, o cuidado paliativo vai estar ali também para ajudar junto. Então ele não cuida só do momento final, mas em momento nenhum ele abandona o paciente, mesmo no momento final. E também não abandona a família, nem no momento final e nem depois, na hora do luto, porque o cuidado paliativo inclui o tratamento do luto. E todos os familiares, às vezes, são muitas pessoas e todos precisam estar conveniados?
Isso é importante, essa pergunta, porque essa é uma avaliação que faz parte justamente do treinamento, é poder identificar que pessoas que estão mais conectadas com o paciente, que pessoas que interessa incluir numa discussão. Algumas discussões são discussões muito importantes, assim, de serem tomadas em conjunto, inclusive as decisões, e daí a gente consegue identificar e conseguir definir, assim, o que são as medidas que fazem sentido, assim, se, por exemplo, pegar uma cirurgia para corrigir alguma questão relacionada à doença, se ela faça sentido para a pessoa ou não, e as pessoas, né, os outros familiares concordarem. Acho importante isso. E aproveito para comentar também que os familiares, eles podem ter uma atitude mais inclusiva ou menos inclusiva no cuidado ao paciente que, no caso, está passando por uma doença com potencial de terminalidade. E quanto mais incluídos eles estão, mais em paz eles ficam, tanto no momento assim de doença, quanto posteriormente. Então, assim, o nosso papel é justamente não esquecer a família, é trazer para perto na medida do tolerável, né, na medida do que eles possam fazer, mas dar um sentido, assim, até porque o paciente vai gostar de ter, assim, pelo menos ele vai valorizar muito ter à vista as pessoas que mais significam para ele, né, mais Sim. interessam para ele. Então, por isso, assim, nosso foco em família é um foco verdadeiro e constante, assim. É fundamental, porque é nesse processo, porque eu sempre penso, né, cuidado paliativo é cuidar da vida. Então, esse é um processo de valorização da vida. Então, Exato. é muito importante. Até eu ia pedir para compartilhar aqui alguma experiência que tenha sido, assim, talvez são muitas experiências na sua trajetória, mas algo que tenha marcado, que tenha sido, sim, um trabalho importante, tanto para o paciente como para a família. O que mais acontece e é importante isso que você falou, porque apesar de ter todo um aspecto humanístico, né, e humano no cuidado paliativo, que envolve desde controlar a dor de alguém para ela não precisar conviver com o tratamento, com a quimioterapia que dói, com vômitos, com incômodos, desde melhorar a parte física, psicológica, cuidar da família, isso não é só filosofia. É importante colocar que tem que ter uma estrutura para cuidar disso. Então, às vezes, você tem os serviços, né, que pode dizer o seguinte: aqui a gente tem um cuidado bacana desse paciente. Eu digo o seguinte: se a pessoa passar mal de madrugada, vocês cuidam? Então é importante a gente lembrar que nós, como seres humanos, né, o nosso sofrimento ele tem que ser respeitado com estrutura e gestão. E aí, quando a gente faz a implantação de um modelo igual na Unimed, é muito importante porque esse paciente, não importa se ele está no domicílio, se ele está no hospital, se ele está no ambulatório, ele tem o acompanhamento horizontal da Unimed, né. Então muitos casos marcam, né, a minha vida, vamos dizer assim, que já atendi aí mais de 1000 pacientes, mostrando que os que mais marcam é quando a gente consegue conciliar aquilo que a pessoa mais queria com aquilo que nós temos de estrutura. E eu, antes do início da carreira, ainda para compartilhar casos de frustração, muitas pessoas, e se a gente perguntasse onde que você gostaria de passar momentos finais da sua vida? A maioria fala que é com a família em casa. E me frustrava muito que no Brasil hoje, a maioria das pessoas ainda morrem longe da família, dentro de uma unidade de terapia intensiva, com muitos aparelhos que não vão salvar a vida dela. E eu vivi isso por muitos anos. Então, quando a gente começou a montar modelos em que a pessoa, mesmo ela passando mal, fora do horário, e a gente, ao invés dela levar num pronto-socorro, a gente chegava antes e cuidava lá na casa dela, então eu lembro muito bem que nem sempre esse cuidado é remédios. Então, teve uma paciente que me marcou muito, né, que a gente chegava na casa dela, ela ligava: "Ó, tô passando mal". Então, quando eu chegava, tava todos os familiares, né, e aí quando eu ia entrando na casa, a família falava: "Ó, o doutor chegou", né. Eu com a maleta estava preparado para fazer qualquer medicamento para ela ali naquele momento, e ela tinha um câncer muito avançado, e eu lembro que a gente sentava, segurava na mão, sem falar nada. Aí ela falava assim: "Não precisa falar nada", segurava na mão,
E aí passava um pouquinho assim, dava menos de 5 minutos, ela falava assim: eu já recebi meu remédio. Então, na vida, às vezes, a presença real das pessoas nesse mundo tão corrido é a gente oferecer aquilo de segurança para a pessoa. Mas se ela precisasse de qualquer medicamento, qualquer estrutura, nós teríamos para oferecer aquilo que é de ponta, com alta tecnologia, com tudo que é necessário. Mas às vezes a tecnologia que a pessoa mais precisa é a nossa presença, né? É, é, isso é realmente tão é tão importante que se todo mundo, né, percebesse que o olhar, o afeto, o carinho, o vínculo é o mais importante nesses momentos da vida. E como orientar a família, então, para lidar com essas situações tão delicadas? Bom, é interessante a gente entender que todos nós, a maioria de nós, né, vamos dizer assim, o sonho de muita gente, quando eu converso, pessoas mais velhas, assim, ele fala assim: eu queria viver muitos anos e morrer de uma vez, né? Esse aí é o que todo Uhum. mundo, assim, eu gostaria. Mas na prática, não é verdade que vai acontecer isso com a gente. Queira ou não, muitos de nós a gente vai ter uma doença antes da gente falecer. Isso é a vida real. Então, a gente conquistou de viver mais tempo, a gente vai precisar conviver com doença. Dificilmente a pessoa está chegando na idade mais avançada e não está tomando nenhum comprimido, né? Então, as doenças, cada doença tem um jeito de piorar e já foi estudado pela ciência. Então, a gente sabe o tipo de doença, como por exemplo a doença de Alzheimer, quando ela vai piorando, a gente sabe que vai ter momentos de confusão mental, que a pessoa pode agitar, que ela pode ter dificuldade para dormir, que ela pode ter no futuro dificuldade para engolir e que ela pode ter dificuldade para locomover, que ela pode ficar em cima da cama e a gente vai ter que cuidar mais dela. É diferente a família ficar vendo isso de uma hora para outra e a gente só responder ao problema. Olha, minha mãe parou de andar. Aí vai no médico, o médico fala, então, mas aí faz parte da doença. O cuidado paliativo ele faz o inverso. Ele explica de forma adequada, ele prepara a família para o que vem pela frente. E também o paciente. A gente precisa ser honesto com o paciente e dizer assim, olha, pode ser um momento, você vai precisar muita ajuda da sua família. Pode ser um momento que seu apetite vai parar. E aí, como que a gente vai fazer quando chegar esse momento? Aí você fala, agora eu vou te explicar como é que eu vou cuidar de você nesse momento. E só tem uma regra. Eu vou continuar cuidando, mesmo se as coisas derem errado. Então, quando a gente conversa de forma honesta com a família, olho no olho e com o paciente, a gente consegue fazer o que a gente chama de plano avançado de cuidados. Ele é avançado porque ele tem muitas coisas e ele é avançado porque ele está avançando lá na frente. Então, a gente está olhando para frente, sendo honesto. E preparando, então, as pessoas. Preparando. Sim, inclusive antevendo situações bastante prováveis de ocorrer, ou pelo menos possíveis de ocorrer, discutindo com a família e com o paciente aquilo que faça mais sentido e tentando até privilegiar que o paciente tenha algum grau de escolha sobre momentos em que ele talvez não consiga expressar todas as suas preferências, assim. Então, na verdade, faz todo sentido que em algum momento essa conversa seja feita de forma franca, honesta, assim, por alguém que, inclusive por alguém, um médico, enfermeiro, psicólogo, junto à equipe em geral conversa isso conjuntamente, mas que já tem um vínculo, né? Que não seja um vínculo assim que seja na hora em que tem que decidir. Não, a gente costuma, eu falo porque é assim que a gente trabalha, a gente vincula, a gente começa a se aproximar, conhecer o paciente, aproximar da família, conseguir organizar que papéis as pessoas terão, e ao longo dessas conversas a gente começa a discutir, olha, isso pode vir a acontecer uma situação de tal forma, como é que a gente pode pensar isso, como é que tu te sentiria com tal escolha. Então a equipe, e justamente porque é uma equipe preparada, né? Tem que ser uma equipe treinada para conduzir essas conversas. E daí, nesse momento, é que a gente lembra da classificação mesmo de equipes que têm um nível de preparo melhor para poder conduzir, né? Então faz todo sentido. E vocês percebem que os cuidados paliativos têm sido mais discutido, mais valorizado na formação médica? Nós conseguimos, no ano de 2022, um marco muito importante, de que
o Ministério da Educação, né, fez uma forte recomendação, uma resolução de que o cuidado paliativo teria que ser incluído no currículo dentro da medicina. É interessante que muitas outras profissões também vêm acompanhando ou até estão na frente da medicina. Do momento que fala que é obrigatório até ter em todas, vai demorar um pouco. Mas o cuidado paliativo, em geral, vem sendo discutido muito e está crescendo muito rápido. A gente tem uma estimativa que vai quase que aumentar aí mais de 100 serviços daqui para o próximo Atlas de Cuidados Paliativos no Brasil. Então, sei lá, em torno de 2, 3 anos, vai aumentar de 100 a 200 novos serviços. Na política nacional, a gente tem agora cuidados paliativos para ser oferecido também no Sistema Único de Saúde. O foco mais de cuidado paliativo primário. E nos planos de saúde, a gente tem um crescimento muito grande do cuidado paliativo, com modelos estruturados para oferecer esse cuidado para as famílias. Então, não é só aqui em Porto Alegre, apesar de nós termos um serviço muito especializado aqui, só o modelo do ASA, hoje a gente está em 13 Unimedes diferentes, né, nas regiões diferentes do Brasil. Então, tem muitos gestores responsáveis que estão preocupando com o sofrimento das pessoas. Isso é bom, né? Não é só pensando em administrar, em lucro, não, mas pensando em cuidar de verdade. Bom, seria então essa rede de cuidados que vocês, é rede de cuidados Continuados. continuados que a Unimed então implanta e que vocês estão trazendo aqui. E o que teria mais para, falarmos sobre essa rede? Bom, o nome Rede de Cuidados Continuados foi essa forma que a gente nomeou o programa e que tem a ver com a longitudinalidade, ou seja, o acompanhamento ao longo da vida, assim. A gente acolhe uma pessoa que tem uma doença potencialmente limitadora da vida, essa é a definição dos pacientes elegíveis para os cuidados continuados. A gente agrega nisso também uma carga de sintomas, ou seja, a pessoa tem que estar tendo algum grau de sofrimento, que é nisso que nós vamos atuar, em especial, e daí a gente deu essa denominação justamente por isso. Então a gente recebe o paciente e a gente tenta se conectar com outras áreas da Unimed, por exemplo, dentro dos hospitais, a gente tem um setor da Unimed chamado auditoria clínica, que tem atuação forte assim com as equipes assistentes, com os médicos que atendem os pacientes e que conectam eles com o restante que a Unimed tem a oferecer. Então, por exemplo, se um paciente ele é identificado durante uma internação hospitalar, ele vai ser identificado justamente por esse setor que está também treinado para poder captar, identificar esse paciente e poder sinalizar para a rede de cuidados continuados e daí a gente poder fazer o segmento dali para frente. Da mesma forma, um paciente que é acompanhado fora dali, no ambulatório ou mesmo no domicílio, assim, por alguma circunstância de dependência, ele pode também ter momentos em que ele transite para dentro de um hospital, fique lá uma semana, 2 semanas, e a gente vai estar conectado com ele também, através da auditoria clínica e através da própria equipe que já o acompanha. Então, por isso, a gente pensa na verdade, o cuidado continuado como uma uma um acompanhamento da jornada do paciente, né. E a gente tenta daí conectar também com o médico assistente, que tenta justamente porque decisões foram tomadas no nível domiciliar, a gente tenta passar isso para o médico assistente de tal forma que tenha alguma continuidade, né, porque são escolhas que o paciente fez, não fomos nós que fizemos. Mas a gente tenta fundamentalmente respeitar essas escolhas e tentar traduzir elas para todos os níveis de atendimento E do só mais paciente. um fato sobre a RCC daqui, né? Ela está completando já aniversário de. Ó, nós começamos o projeto aqui de implantação da RCC no ano 2019, final do ano 2019 para o início do ano 2020. Passamos pela pandemia e estamos vivos aqui com uma equipe muito bonita, uma equipe que inclusive eu dou os parabéns para a Unimed, médicos muito competentes, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, um time muito bonito, né, que cuida com muito carinho das pessoas, né, e quando você conhece essas pessoas, você também sente essa forma deles cuidarem. E eu lembro que quando a gente criou o modelo RCC, né, olha, a gente vai fazer um modelo que integra
todas as diferentes áreas, ou seja, quem cuida no ambulatório também ajuda a cuidar na parte domiciliar. No início parecia uma utopia, e para nós é uma alegria muito grande ver o modelo funcionando com pessoas tão competentes, né, também com a liderança do Dirceu, de toda a equipe aqui da Unimed. E qual é a mensagem, então, que vocês podem passar para médicos, profissionais da área da saúde que ainda têm aquele receio de trabalhar com os cuidados paliativos? Olha, eu acho que o receio deveria ser nenhum, assim, porque na verdade a gente faz toda essa atividade, em harmonia com a condução que os médicos assistentes fazem, ou seja, os pacientes recebem tratamentos modificadores da doença, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, pegando o caso mais clássico, talvez que as pessoas possam entender de pronto, né? Então, assim, esses tratamentos são absolutamente conduzidos pelo seu médico assistente e a gente se ocupa daí em harmonia com esse outro médico para tratar dos sofrimentos, da condição de aceitação dessa condição de saúde e tenta colaborar cooperativamente mesmo, assim, tentar fazer uma interação produtiva em nome do paciente. Então, na verdade, não é uma coisa em substituição à outra, né? Mas é um trabalho realmente que respeita as melhores oportunidades para o paciente e os desejos e preferências e tentar deixar a vida mais próxima do normal possível, apesar de doença e com todos os recursos que a gente possa disponibilizar. E a mensagem, então, para quem está nos assistindo, pacientes ou não, porque todos nós, né, ninguém está livre de absolutamente nada. Então, o que poderia deixar para essas pessoas em relação ao cuidado paliativo e à valorização da vida? Concordo que todos nós somos pacientes, ou no presente ou no futuro. Então, o que nos separa dos pacientes é uma linha do tempo. E é importante que a gente cuide sempre com esse amor, lembrando que nós vamos precisar ser cuidados. A mensagem que eu deixo para você que está passando por uma situação difícil ou que o seu familiar está passando por uma situação difícil é lembrar que informação é poder. Hoje nós estamos aqui dando para você poder, dando para você informação. Lembre-se que cuidado paliativo é um direito humano, é garantido por lei dentro da nossa Constituição e agora com políticas, né, públicas, e que você no seu plano de saúde possa pedir, né, quando você estiver precisando, ir atrás de como receber esse tipo de atendimento, pelo menos para passar por uma triagem. Porque se tiver na dúvida, converse com a Unimed. Eu tenho certeza que ela vai te atender e se for indicação de acompanhar com a RCC, vai ser muito bem-vindo e vai receber o cuidado de um time muito especial da Unimed. Que coisa boa. Muitíssimo obrigada, foi um enorme prazer conversar com vocês. Obrigada, doutor Muito Dirceu, obrigado. obrigada, doutor Douglas, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui.